Olá, alunos, professores e público que acompanha a nossa aula. Meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje nós vamos abordar o assunto colonização das Américas, tanto a colonização de povoamento como de exploração. Esse é um assunto interessante porque nos faz um resgate de como foi a ocupação territorial nas Américas e de que maneira houve a composição étnica da população. E o porquê, inclusive, que existem línguas diferentes nesse continente. Tudo isso e muito mais você vai ver daqui para frente. Acompanhe comigo as primeiras imagens. Então, a partir do século XV e XVI, os europeus começaram a retirar de suas colônias tudo aquilo que pudesse de valioso. Quando a gente fala tudo que pudesse ser valioso, a gente leva em consideração aí os metais preciosos, as peles de animais, madeira e até mesmo o incremento da agricultura de alguns produtos como o algodão, como a cana-de-açúcar, o tabaco e outros. Então, com isso, a gente entende que tudo que pudesse render dinheiro para a coroa, para os países europeus, estava valendo para ser explorado nessas regiões. Quanto ao tráfico de escravos, entre 1701 e 1810, a África foi durante mais de 3 séculos, olha só, mais de 300 anos a África esteve submetida a enviar escravos para todos os lugares onde havia exploração nos outros continentes. Então, o grande celeiro da mão de obra escrava para a acumulação capitalista europeia vinha principalmente do continente africano. Então, para que isso acontecesse, para que os colonizadores tivessem sucesso na sua empreitada, nas suas atividades econômicas, nas Américas, em outros lugares da África e outras regiões do planeta, eles inicialmente usaram mão de obra escrava, seja ela negra da África ou indígena nos povos que já existiam, aonde eram encontradas essas novas terras. Em relação à ocupação das Américas, é importante ressaltar que Portugal e Espanha foram detentores das maiores áreas colonizadas sob a forma de exploração. Mas um detalhe é bom a gente ficar atento. Quando olhamos nesse mapa na sua tela, temos uma cor cinza que ela representa os povos originários, aqueles que quando os portugueses chegaram ao continente, eles já estavam aqui presentes, já tinham o seu modo de vida, já tinham o seu modo de prática econômica, já tinham suas vivências. E aí, na parte amarela, nós temos os territórios ocupados pelos espanhóis, que se aproveitaram muito dos metais preciosos ao oeste da América. De verde, Portugal, que começou com uma linha imaginária em 1904, de maneira tímida, e com o passar do tempo foi adentrando o interior do país até chegar à configuração de que conhecemos hoje. De azul também a presença da Grã-Bretanha na parte mais ao norte do continente, de vermelho a presença dos franceses, tanto na parte ao norte como na parte sul, e também da Holanda. A princípio essa foi a configuração e com o passar do tempo algumas disputas territoriais envolvendo inclusive guerras fizeram a configuração de boa parte dos territórios que conhecemos hoje no continente americano. Os territórios americanos foram utilizados para o cultivo de diversos produtos de alto valor comercial no mercado europeu, como cana-de-açúcar, algodão e o tabaco. Então, quando os europeus ocuparam as Américas, o intento deles principal era encontrar algo que pudesse render dinheiro para poder compensar o comércio do Oriente, que estava tendo uma certa dificuldade. Algumas vezes houve rompimento desse trajeto que era feito com facilidade entre os orientais e a Europa, então começaram a buscar outras fontes de recursos. E à medida que encontravam novas terras, então exploravam da melhor maneira possível. Então, nas colônias de exploração, predominam grandes propriedades agrícolas, monoculturas, plantations. Como sabem, isso são áreas que focam apenas na produção de um tipo de cultivo. Por sinal, isso é uma herança que ficou para nós ainda. Até os dias atuais, as culturas no Brasil e em outros países das Américas, até outros lugares do mundo, o plantation é muito comum. Ou seja,
aquilo que é uma demanda do mercado mundial passa a ser o produto que é mais implementado naquele país. Então, quando a gente pega o caso do Brasil, temos o caso da soja, que você anda pelo Mato Grosso, grandes extensões, a gente não diz nem que são pequenas propriedades, mas são grandes fazendas agrícolas que você percorre quilômetros e quilômetros terrestre e não consegue ver o fim, além de outros produtos. Me lembro que vi uma situação que o único produtor destruiu 100 mil pés de laranja quando ele quis trocar pelo cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. E isso é monocultura. Para nós é assustador essa quantidade, porque é muito comum a gente ver poucos pés de laranja cultivado pelos agricultores aqui. Então, plantation é isso, monocultura focar em um único produto. Ao longo do século XVI, a região permaneceu praticamente ignorada pelos europeus, mas, a partir do século XVII, vários fatores levaram à imigração de ingleses para a América. E aí vamos citar alguns principais fatores que fizeram eles virem para as Américas. Primeiro, a expulsão de grande número de camponeses de suas terras, em razão do processo de transformação do campo. À medida que o campo vai se modernizando, vai sendo dado uma nova função para ele. Isso é uma regra geral até os dias atuais. Então, esse povo que vive do campo começam a sair, seja pela compra, seja por meio de expulsão, de várias outras formas. O segundo, lutas religiosas na Inglaterra, que levaram à perseguição de determinados segmentos de protestante. Então, essa foi uma das razões que é muito citada por historiadores, até porque a religião até então oficial era a religião católica anglicana. Então, não tinha nada a ver com protestante, então isso criou ali uma ranhura e fez com que muitos preferissem sair de seu país para buscar outra vida em outro canto e aqui encontrar um lugar bom para eles viverem, que na América do Norte se firmaram e hoje são países desenvolvidos. O terceiro ponto, perseguições políticas que levaram também à imigração de franceses, holandeses, alemães e suecos para a América, além das questões religiosas. Nessa ilustração que você vê na sua tela, nós temos as possessões britânicas, que ficam ali na parte norte da América, de laranja, e aí eu me refiro então à parte oriental dos Estados Unidos e Canadá. Também de as suas possessões francesas, que deram um certo período ainda nessa formação dessa região aí, depois trouxe alguns conflitos e houve um acerto, mas a gente vai ver isso mais para frente. E de vermelho, possessões holandesas, que você consegue verificar isso na América do Sul, tanto ali onde está Olinda, inclusive até hoje ainda existem marcas desse período de ocupação dos holandeses aí, por meio de invasão, como também mais ao norte da América do Sul. E quanto às colônias espanholas, eu coloquei essa ilustração aí para você ver quão foi extensa essa colonização espanhola, que ocupou quase todo o oeste do continente americano. Isso, com certeza, influencia até os dias atuais em quem ocupa, qual a forma de língua, os costumes desse povo, porque tem a cultura espanhola, a marca registrada nesse lugar. Quando alguém faz uma visita nesses locais, no Peru, na Bolívia, principalmente nos lugares mais antigos onde teve a ocupação dos espanhóis, você ainda tem a presença das grandes construções com a marca da engenharia europeia e que até hoje permanece como uma forma de turismo para conhecer como é que foi essa ocupação antiga dos espanhóis. Então, tanto na América do Sul como na América Central, há essas marcas da ocupação europeia. Nos Estados Unidos e no Canadá, diferentemente do que aconteceu na maior parte do continente, predominou a colonização de povoamento. Então, até então, nós tínhamos falado sobre a exploração, a colonização de exploração, que era chegar no continente e apenas levar tudo que tinha, sem de fato criar uma economia pujante que pudesse desenvolver localmente. Apenas a preocupação de levar embora todas as riquezas a qualquer custo. Então os ingleses fixaram-se entre os montes Apalache e a costa atlântica, organizando as famosas 13 colônias, conforme a figura que você vê aí, todas elas ilustradas, 13 colônias que ficam na parte oriental da parte norte do continente americano.
E aí, com isso, eu quero encerrar por aqui essa parte teórica para que na próxima aula a gente possa desenvolver ainda até chegar à configuração da América Latina e América Anglo-Saxônica. E a partir de agora eu te convido para você responder esse nosso exercitando, mas você precisa estar bem atento. Você pode pegar a ajuda de qualquer pessoa que estiver aí na sala contigo, seu pai, sua mãe, seu irmão grande ou pequeno, seja quem for. O importante é que você consiga fechar as duas questões que eu tenho para você. Então vamos lá? Primeira questão. Sobre a colonização inglesa nas colônias da América do Norte, é correto afirmar que, no conjunto das 13 colônias, o modelo de colonização baseava-se na produção tropical voltada para a exportação. Letra B. As colônias do Norte produziam artigos tropicais utilizando a mão de obra escrava e, por isso, não identificadas como colônias de exploração. Letra C. As colônias do Sul, por apresentarem um clima semelhante ao europeu, produziam gêneros de subsistência em pequenas propriedades e utilizavam mão de obra livre. E letra D. As colônias de povoamento foram colonizadas por europeus que fugiam das perseguições religiosas em busca de uma nova pátria. Acho que se você observou bem, me parece que está bem na cara a resposta, não é verdade? Então vamos lá? A resposta certa é letra D. A gente viu que as questões religiosas e até políticas influenciaram para que vários povos, seja holandeses, seja franceses, ingleses e outros, pudessem sair de sua terra natal em busca de um lugar menos agitado, menos perseguições nesse nível. Então, parabéns para quem acertou a primeira. Vamos para a segunda, então? São características das colônias de povoamento implantadas no continente americano a partir do século XVII. Veja bem, século XVII. Letra A. Trabalho compulsório, mercado interno, plantações de subsistência e pacto colonial. Letra B. Pequena propriedade familiar, manufaturas, policultura, várias culturas na verdade, né? Autonomia econômica e mão de obra livre. Letra C. Grandes propriedades de terras, ação colonizadora decorrente de conflitos religiosos na metrópole, monocultura e trabalho escravo. E letra D. Trabalho escravo, produção voltada para exportação, economia limitada pelo exclusivo colonial e latifúndio monocultor. Essa precisa estar bem atento e ler bastante, porque não é tão fácil assim. Mas em todo caso, vamos à resposta então? A resposta é a letra B. Trabalho compulsório, mercado interno de plantação de subsistência e pacto colonial. Essas foram as características das colônias de povoamento implantadas no continente americano a partir do século XVII. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. Agradeço a todos os profissionais envolvidos nesse projeto de educação à distância, Escola em Casa, promovida pelo Governo de Estado por intermédio da Secretaria de Estado de Educação. Maiores informações, você professor que queira acessar essa aula, inclusive ter acesso aos exercícios complementares, sequência didática, acesse a plataforma Eduque. Então, um abraço a todos e até a próxima!